Alô, alô, pessoal. Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Foot Class. Já estamos aqui então ao vivo para mais uma live especial nessa série de lives especiais que estamos aqui fazendo, né, durante esse período de quarentena. Hoje com uma convidada muito especial, uma grande estudiosa do direito desportivo, uma grande referência do direito desportivo, e hoje nós temos esta grande oportunidade de ouvir a desembargadora doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, que estará com a gente daqui a pouquinho. A doutora Ana Paula já deu aqui o aceno, daqui a pouquinho ela vai fazer aqui a solicitação para participar ao vivo. E mais uma vez agradeço a todos os espectadores aqui do Foot Class. Vocês sabem que o nosso lema e o nosso compromisso é de fazer do futebol e transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol. A doutora Ana Paula já está aqui conosco já. Doutora Ana Paula, para fazer a solicitação, dois rostinhos aqui no canto direito abaixo. Então faça a solicitação para a gente poder entrar ao vivo e aí a gente já começa o nosso bate-papo, né? Com essa grande jurista, com essa grande desembargadora do TRT da 15ª Região, TRT de Campinas, que vai nos brindar aí com uma aula sobre direito desportivo, sobre alguns aspectos, né, dentro do direito desportivo. Vamos falar sobre a mediação, vamos falar sobre tudo aquilo que vem acontecendo, né, nos conflitos do futebol. E sem sombra de dúvida será uma grande conversa, será uma grande aula da doutora Ana Paula, né? Então, doutora Ana Paula, só fazendo aí esta solicitação, né? A solicitação fica nesses dois rostinhos. Ela está me comentando aqui. A solicitação, nesses dois rostinhos, você clica nesses dois rostinhos aqui embaixo da tela e aí você consegue fazer uma solicitação para entrar ao vivo. E aí eu faço aqui a sua autorização, né? Mandando um abraço aí para o nosso grande professor Fábio Carilli, que está nos assistindo aí também. Doutor Leonardo Andreotti, nosso presidente do IBDD, que também foi um grande responsável por esta live, né, que possibilitou também a doutora Ana Paula estar aqui conosco, né? Então, doutora Ana Paula, é só fazer essa solicitação aqui nesses dois rostinhos e aí fazendo a solicitação para entrar ao vivo e para a gente começar este bate-papo. Deixa eu ver se ela aqui, ó. Acabou de fazer aqui agora. Presidente, um abraço, presidente Leonardo Andreotti. A doutora Ana Paula fez aqui a solicitação. Vamos começar o nosso bate-papo, né, nesse período aí de pandemia, mas com o compromisso do Foot Class de sempre trazer o melhor e as grandes celebridades do direito esportivo. Está aqui uma celebridade do direito esportivo, a nossa querida desembargadora Ana Paula Lockman. Doutora Ana Paula, muito obrigado, viu, pela sua presença. Aí, agora acho que está entrando aqui mais. Está fazendo a conexão aqui melhor agora. Vamos esperar só mais um pouquinho. Para a gente poder começar o nosso bate-papo. Um abraço para o ministro Caputo aqui nos assistindo também, professor Vitor Salino, juiz do trabalho do TRT da 3ª Região, prestigiando aqui o nosso Foot Class. Então daqui a pouco a doutora Ana Paula vai fazer aqui uma nova solicitação para a gente poder falar de alguns assuntos, né, polêmicos do direito desportivo,
que hoje, né, o direito esportivo está, sem sombra de dúvida, né, em grande alta, vamos assim dizer, pelo fato do futebol estar mais parado, pelo retorno agora eminente dos atletas. Então, sem sombra de dúvida, vai ser uma grande discussão aqui, uma grande aula da doutora Ana Paula Lockman. Deixa ela fazer aqui mais uma vez a sua solicitação ao vivo. Deixa eu ver se ela já fez aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui a nossa solicitação para a doutora Ana Paula Lockman. Tudo bem? Finalmente consegui entrar. Nossa, Deus. Que bom. Doutora Ana Paula, queria te agradecer muito, né, a sua generosidade aí. Sei que o seu dia foi já tumultuado, né, na parte da manhã, na parte da tarde. E para essa aula, né, que sem dúvida nenhuma vai ser uma verdadeira aula da sua experiência, né, do seu amor pelo direito esportivo, né? Então, queria em nome do FootClass, aqui também todos de Minas Gerais, né, muitas pessoas aqui entrando para te ver, para te abraçar aí, né, virtualmente falando, e queria te agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, Davidson. Não preciso te chamar de professor, né? Não precisa não, não precisa não. Eu que agradeço. Nós tivemos um desencontro no início de Não, marcar essa tranquilo. live, mas eu agradeço a oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre o direito desportivo, tão caro a mim, as relações trabalhistas, que cada vez mais envolve o direito desportivo, e nós temos muito especialistas na matéria da área de direito esportivo, direito do trabalho. Então, para mim, é muito bom, e eu sei que você, além de especialista, é professor da matéria. Então, é muito gostoso, é muito importante para nós conversarmos um pouco, principalmente nesse período, né, da pandemia, que todos estamos muito aflitos com que se tornou esse momento de exceção no mundo. Então, eu acredito que é muito importante esse debate, essa conversa, para nós acharmos e pensarmos e refletirmos em caminhos. Exatamente, dona Ana Paula. Acho que é importante essa primeira fala, né, para que a gente possa, e daqui a pouco eu vou trazer aqui um pouco da fala, né, daquela notícia, né, de hoje aí do TRT da 15ª região, que eu acho que resume muito o que a gente vai viver, né, do que a gente está vivendo mesmo. Mas eu queria te apresentar, né, novamente para os nossos espectadores, né, tem muita gente aí te vendo aí, o ministro Caputo já entrou, Léo Andreotti também, professor Vitor Salino manda um grande abraço, né, para a doutora Ana Paula também, tem pessoas muito especiais aí, né, para poder te ver e te ouvir aí nessa aula, né, nesse nosso bate-papo, né, mas só para os nossos espectadores, né, doutora Ana Paula Peregrina Lockman, ela é desembargadora do TRT da 15ª região, é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, é titular da cadeira de número 40 da nossa Academia Nacional de Direito Esportivo, é conselheira também da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, é titular da cadeira número 4, né, da Academia Paulista de Direito do Trabalho e coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas, a NUPEMEC do TRT da 15ª região, que é exatamente um dos assuntos, né, que a gente vai tratar nessa nossa live de hoje, né? E eu conheci a doutora Ana Paula e passei a admirá-la quando participei, né, e palestrei num dos simpósios, que são os simpósios mais importantes do Brasil, né, sobre direito esportivo em Campinas, né? Então, a partir dali, fizemos uma boa amizade, né, junto com o doutor Leonardo Andreotti, que está nos assistindo aí também. E eu acho que o direito esportivo é isso, né, doutora Ana Paula? Uma grande família, né? Sem dúvida, Davidson, o direito desportivo me abriu muitas portas. Portas exatamente como você diz, de uma grande família, de pessoas, de especialistas dedicados efetivamente, que brigam não no sentido ruim da palavra, mas que buscam o direito, vêm buscar de forma inflamada, de forma apaixonada, como é normalmente o torcedor
como essa área do esporte, como nós sempre muito colocamos, a área do esporte é movida à paixão, né? O torcedor é movido à paixão, né? Seja no futebol, seja no basquete, enfim, seja no tênis, independente de qual seja a preferência, mas o direito desportivo tem essa característica, inclusive o esporte tem essa característica, inclusive o direito desportivo, ele é movido, a gente sente isso, os especialistas são movidos pela paixão pela área que trabalham, que transitam. Isso é muito interessante, é uma característica, é um diferencial, quer me parecer, do especialista, do jurista, do advogado, do que trabalha nessa área. Que bacana, doutora Ana Paula. Eu vou começar, então, esse nosso bate-papo, trazendo aí uma notícia, né, fresquinha, né, que você participou também, né, desse grande, né, que foi, para mim, um marco realmente no direito desportivo brasileiro, em termos de solução, né, porque hoje nós discutimos muito a pandemia, mas discutimos pouco a solução, né, dessa pandemia. E aconteceu, né, na manhã de hoje, né, doutora Ana Paula, uma mediação pré-processual, né, envolvendo aí a Federação Paulista, os atletas, sobre o retorno, né, dos treinos na Série A. E me permita fazer aqui um parênteses, né, que foi uma fala sua, né, que para mim realmente resume tudo aquilo que a gente está vivendo realmente no futebol e qual é a solução, né, que nós temos e o caminho que nós temos para essa solução, que ela possa ser realmente uma solução adequada para todos os envolvidos, né? E aí abro aspas aqui para a sua fala. A desembargadora Ana Paula Lockman reafirmou que, apesar do consenso das partes, a pandemia trouxe novos e grandes desafios para todos, que de alguma forma deverão reaprender a viver nesse novo mundo, no qual teremos que nos reinventar. Lembrando que daqui para frente seremos mais nós do que eu, num mundo de solidariedade e mais conscientização de todos pelo bem maior do esporte, do país e de toda a sociedade. Eu acho que isso resume, né, doutora Ana Paula? Acho que quando eu vi aqui essa frase, né, eu até marquei aqui essa frase para poder mostrar para os nossos alunos aqui da PUC, do Grupo de Estudo de Direito Esportivo, né, porque eu acho que isso resume, né, aquilo que nós realmente estamos vivendo hoje e para onde nós vamos seguir. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa reunião, né, as dificuldades, o consenso, às vezes não só o consenso, mas também as discordâncias, né? Como é que foi esse grande momento que você viveu, e para mim um momento histórico para o esporte brasileiro, para o futebol brasileiro? Muito bem. Realmente foi uma audiência inédita, foi uma audiência realizada no dia de hoje, pela manhã, em caráter inédito, houve um ineditismo. Mas antes de eu falar especificamente da audiência, me permita até uma contextualização por conta exatamente da frase que me parece que ela está na notícia, falada por mim a certa altura, me parece que até no final da audiência. O que existe, nós estamos vivendo um estado, um momento de absoluta exceção. Em relação em relação às situações socioeconômicas, às relações laborais, eu uso uma palavra que até alguns amigos mais próximos que viram 2, 3 lives minha falam, mas você gostou dessa palavra? Mas é verdade. Nós vivemos as relações de trabalho, seja ela em qualquer área, e no esporte também, estão esgarçadas. Não há como, porque ninguém imaginava o que ia acontecer. Depois de meados de março para cá, nós víamos o que já estava acontecendo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, mas quando a situação não atinge a nós muito de perto, isso é natural, né, Davidson? A gente vê o problema, se comove com o problema, mas sempre ele está ali, ele não está perto de você. A partir do momento que tudo isso
começou a acontecer efetivamente no Brasil, que foi em meados de março, que foram expedidos os decretos da calamidade pública, o isolamento, etc. e tal, que todos nós sabemos, e todos nós que podemos estamos em isolamento. Tudo isso mudou, essas relações começaram a ficar, como eu disse, esgarçadas. E o futebol não foi diferente. Os atores, os principais atores, os atletas de alto rendimento, por exemplo, tiveram que ir para sua casa. Ou seja, o atleta que tem uma carreira muito curta de trabalho, né, seja em qualquer área que for, ele teve que ir para a casa dele e por mais que ele tenha uma condição social melhor, uma casa, more numa casa, numa residência com espaço, não é a mesma forma de treinamento que ele tinha quando estava em situação, em atividade laboral normal. Ainda Então, mais o alto rendimento, né? Ainda mais em alto rendimento, né? O pior ainda, né? sem dúvida nenhuma, quer dizer, a rigidez física dele foi estraçalhada. O que isso, a capacidade de laborativa dele, e eu gosto muito de colocar isso, começou a diminuir. A partir do momento em que ele não treina, a partir do momento que ele não está fisicamente bem, agora, seja o amador ou seja o profissional, ele começa a perder o que ele tem, inclusive para a sua sobrevivência, que é a sua capacidade laborativa. Por força disso, ele precisou-se preservar, e é aí que eu começo a entrar na questão da audiência que foi realizada hoje. A ideia foi preservar a rigidez física do atleta, preservar o trabalho, preservar as atividades das entidades de clube desportivo, o próprio lazer, enfim, outras questões que daí são mais acessórias e paralelas. E tem se discutido muito o retorno de várias atividades, não só a do atleta de alto rendimento, várias outras atividades têm, outros ramos de atividades estão discutindo como voltar, como não voltar. O próprio Tribunal Regional do Trabalho, o próprio Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma recomendação, a 322, que outorgou, recomendou aos tribunais do Poder Judiciário, que são mais de 90 no país, que estabelecessem o seu critério de retorno às atividades presenciais, porque todos estamos ainda em atividade trabalho remoto, como dizem, né? Ou mais popularmente home office. E por força disso, exatamente dessa tentativa que as entidades desportivas têm sustentado perante as autoridades sanitárias, o governo do estado, os governos municipais, nós recebemos uma medida, um pedido, um procedimento de mediação pré-processual. Normalmente, os pedidos de mediação, isso é importante que seja colocado, os pedidos de mediação, eles têm um caráter mais restritivo. No início, há um certo sigilo no sentido de resguardo das partes que estão ali discutindo e o magistrado, no caso, supervisionando para propiciar uma possibilidade de chegar-se a algo em comum. No entanto, neste caso, por se tratar de evento que envolve entidades governamentais, envolve Ministério Público, várias áreas, e exatamente a crise sanitária, entendeu-se por dar a notícia, desde logo, de tudo que está acontecendo e de tudo que está se tentando construir. Por força disso, como eu disse, eu recebi um pedido de mediação pré-processual
por parte dos atletas e por parte dos clubes. Inclusive, essa mediação também a entidade sindical dos árbitros e dos treinadores, para que pudéssemos realizar uma discussão com os membros do Ministério Público, seja do Trabalho, seja o Ministério Público Estadual, o próprio governo do Estado de São Paulo, para que pudéssemos realizar o que eu coloco bem no início da minha fala, um diálogo social. Um diálogo social entre todas essas partes e pudéssemos chegar, eventualmente, as partes pudessem se encaminhar para algum estabelecimento e algum consenso. Nesse ponto, é claro que também foi chamado, talvez a das figuras mais importantes, foi convidada o médico, no caso de uma das entidades desportivas da Federação Paulista, para que apresentasse o protocolo de saúde que estava sendo apresentado, a apresentação desse protocolo de saúde para a preservação dos atletas, para a preservação de todos que envolve por exemplo, nós estamos falando no caso do futebol, uma partida de futebol, o roupeiro, o massagista, o treinador, o árbitro, todas aquelas pessoas que tivessem uma possibilidade de voltarmos a atividade de treino inicialmente, para que nós pudéssemos, e toda essa gama, qual era o protocolo que tem sido feito com rigor, com a observância de todas as regras sanitárias, e por força de saúde e de preservação da saúde. Até porque existem várias questões aí envolvendo, que não é o caso, até não vou falar disso agora, pelo menos a questão da responsabilidade civil, enfim, eventualmente das entidades desportivas, etc. e tal. Por força disso, foi determinada a realização de uma audiência que ocorreu nessa manhã, na manhã de hoje, em que todas essas partes puderam se manifestar a respeito do que estava sendo realizado, do que está sendo realizado em prol da retorno desses atletas de alto rendimento para os seus clubes. Para quê? Não é para uma volta de todo o futebol paulista, mas apenas para se finalizar um campeonato da Série A1, campeonato paulista da Série A1, da primeira da série mais importante do futebol paulista, que pudesse ser possível todo esse retorno. Ou seja, estávamos iniciando, a ideia era iniciar um diálogo aberto, mas com todos os atores reunidos, se fôssemos falar 3 meses atrás, talvez numa mesa, mas agora virtualmente, através de uma audiência telepresencial, como estamos falando nesse momento. E eu posso lhe dizer, e tivemos também, fiz o convite oficial, por meio de ofício, ao nosso caríssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, que tenho a honra de muitas vezes estar com ele em debates, que é um apaixonado pelo direito, um grande jurista e um apaixonado pelo direito desportivo. Fiz questão de convidá-lo para que também, como observador, tão somente, estivesse presente. E foi muito importante. A presença de Sua Excelência, o ministro Caputo, sempre auxilia a todos, porque sempre tem uma palavra, uma reflexão muito ponderada, que sempre auxilia e ajuda no encaminhamento das questões. E, por força disso, a reunião foi realizada, como saiu agora há pouco numa notícia. Você, Davidson,
está muito atualizado, porque está com a notícia fresca, ela saiu agora há poucas horas no site do TRT. Nós pudemos realizar essa audiência em que foram debatidos as questões, foram apresentadas as dúvidas, o médico o médico presente pôde externar todo como funciona a rigidez do protocolo apresentado aos clubes, aos atletas, aos árbitros, e houve, num primeiro momento, um consenso. No entanto, estávamos aguardando a posição também das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, do governo do estado e do próprio governo da municipal da cidade de São Paulo. Então, nesse primeiro momento, entendeu-se que seria realizada apenas a testagem dos jogadores de futebol, o exame, né, do Covid-19 em 2, 3 dias, nos 2, 3 primeiros dias da semana que vem, para que depois voltássemos a uma nova audiência, uma nova, falando com o jargão desportivo, uma nova rodada de discussão, de debates, para que nós voltássemos a discutir aí, talvez, o treino individual, para chegarmos ao treino coletivo, para no futuro, enfim, é todo algo que está sendo realizado, David, com muito cuidado e com muita atenção, exatamente por conta da gravidade do momento em que todos nós estamos passando. Então, nesse primeiro momento, apenas e tão somente foi acordado a testagem desses atletas, desses jogadores, para que novamente nós tenhamos uma nova rodada, uma nova audiência com os posicionamentos do governo do estado, e, enfim, com os médicos apresentando o seu protocolo. Não, o protocolo já foi apresentado, externando o posicionamento das autoridades governamentais quanto ao protocolo. Então, basicamente, foi isso que aconteceu no dia de hoje. As partes se manifestaram, seja a federação, seja o sindicato dos clubes, dos atletas, dos treinadores, se manifestaram no sentido de que todos têm o mesmo sentimento de retorno, porém estão todos conscientes, e o Ministério Público também se manifestou, tanto do trabalho quanto estadual, no sentido de que todos querem, claro, todos nós, eu também quero voltar ao tribunal, quero despachar em meu gabinete, fazer sessões presenciais, mas nós sabemos que nós estamos, como você citou a minha fala, nós sabemos que o mundo vai ser diferente daqui para frente. E nós temos que nos reinventar. E essa invenção, essa reinvenção, tem que partir de estabelecer parâmetros mínimos de responsabilidade na saúde. Isso é fundamental daqui para frente. Nós não podemos correr riscos, ou temos, no máximo, que evitar os riscos, porque não é só a mim que eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar também quem está ao meu lado, se eu estou ao lado da minha mãe, se eu estou ao lado de uma pessoa mais velha, se eu estou... Enfim, e eu posso não ser de um grupo de risco, mas eu posso ter alguém ao meu lado que está no grupo de risco, e é algo que está acontecendo no efeito dominó, né? E nós pensamos que realmente nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Foi isso que aconteceu. Como eu disse, eu entendi que foi um marco histórico para a Justiça do Trabalho, para o futebol e, acima de tudo, iniciamos o que fortalece muito a posição e a seriedade do futebol paulista,
no que concerne ao diálogo social e que todos caminhem em conjunto. Foi basicamente isso que aconteceu. Que bacana, doutora Ana Paula. Acho que, inclusive, só fazendo aí um pequeno comentário também, né? Eu chamei de momento histórico, né? Porque, primeiro, né, para justificar, primeiro porque quem não estuda direito do trabalho, né? Costuma dizer que às vezes o direito do trabalho é só é o FGTS, é a hora extra, a equiparação salarial, e o que nós estamos discutindo no direito do trabalho é aquilo que está descrito na própria Constituição, né, no artigo 7º, 22, é a saúde do trabalhador. Como disse aqui o nosso professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né, desembargador aqui do TRT da Terceira Região, né, é a proteção jurídica à saúde do trabalhador. Isso é muito importante, né? Então, nós não estamos discutindo apenas a parcela salarial, nós estamos discutindo um bem muito maior que agora, nesse novo mundo, né, tem que ser muito mais valorizado, né? A proteção realmente à saúde do trabalhador, mas percebi também, doutora Ana Paula, que a preocupação em termos de mediação da saúde também dos clubes, né? Porque os clubes também estão agonizando, né? Estão passando sérias dificuldades financeiras. Agora com a proposta, né, com o afastamento, não sei se ela vai ser prorrogada, né, da MP 936, no que se refere à questão da redução, né, e da suspensão do contrato. Então, realmente, os clubes também estão agonizando, os clubes precisam dessa ajuda e a mediação nesse aspecto é fundamental. Porque o que eu fico aqui imaginando é se nós partíssemos antes da mediação para o conflito, né? Quer dizer, o conflito ia ser muito pior, ia ser muito mais traumático e certamente não ia solucionar para ninguém, né? Para nenhuma das entidades, para os atletas. O que a gente vê hoje, por exemplo, no judiciário também uns determinam a abertura, outros determinam a flexibilização, outros fecham. Então, acho que por isso que eu estou chamando de momento histórico, né, doutora Ana Paula, porque é a Justiça do Trabalho dando, né, a sua contribuição em preservar a saúde do trabalhador, mas preservar também, saber da importância dos clubes, né, que realmente fazem, né, essa máquina girar e com toda essa união, eu vi, né, na foto o Mauro Silva, o ministro Caputo, né, que falou que realmente aqui colocou que ele ficou só observando, né, mas aquela observação de equilíbrio, né, aquela observação natural do ministro Caputo. Então, ou seja, acho que é realmente para mim um marco histórico e quem sabe, né, eu até estou levando isso inclusive para aqui para o nosso TRT mineiro, né? Quem sabe aqui também a gente possa fazer dessa mesma forma, porque aqui nós voltamos, mas não voltamos com essa grande marca, né? Os treinos estão acontecendo, né? Mas alguns atletas estão voltando, né? Em decorrência do Covid também, de serem contaminados. E, enfim, mas eu acho que a gente está vivendo, né, doutora Ana Paula, esse momento que, para mim, eu particularmente, por amar o direito do trabalho e amar o direito desportivo do trabalho, a gente fica muito feliz, né, com essas iniciativas, né? Não tenha dúvida. O que eu acho muito interessante do que ocorreu aqui em São Paulo hoje, e que tive a honra de participar, é o alinhamento, é o posicionamento, é a forma plural como está Isso, se dando exatamente. encaminhamento por uma questão. Não tenho dúvida que a saúde do trabalhador deve ser preservada, deve ser em primeiro plano. Não se tem dúvida que as relações econômicas ou a atividade do empregador, ela também não pode sucumbir, ou não deve, ou temos que evitar que ela morra, que ela se apague. Então, eu costumo dar um exemplo, inclusive ontem, numa live que nós estávamos falando sobre as medidas emergenciais, eu citei exatamente a relação que no direito do trabalho nós falamos muito, da relação assimétrica que existe entre o empregador e o empregado. Neste momento de pandemia, essa assimetria diminuiu muito. Essa simetria, eu diria que está muito menos distante
do que Exato. do que vinha sendo anteriormente. E por isso, exatamente por conta dessa simetria estar muito próxima, nós temos que pensar num todo. Nós não podemos pensar no empregado isoladamente, nós não podemos pensar no empregador isoladamente, nós não é o que eu disse e disse hoje, também tenho dito, o mundo estará diferente, nós temos que pensar de forma muito mais solidária. Nós vivemos hoje num mundo do eu. Os jovens pensam muito assim, não desmerecer. Muitas vezes o nosso Verdade. exercício, você está pensando em você. Nós temos que mudar a nossa cultura de pensar de forma plural, de forma conjunta e de forma solidária. Então, esse momento aqui, esse alinhamento, que pelo menos neste momento existe entre os clubes paulistas de seguir em conjunto, de não começar a treinar um time e o outro, por uma questão até de sua cidade, governamental, não ter condições e ficar um desnível entre um time que começou a um mês treinar e o outro não pôde, o que Exato. pode provocar, inclusive, nós sabemos, lesões nesses atletas. Um atleta mal treinado ou sem tanto treino contra outro, quer acompanhar outro numa corrida, daí pode dar um carrinho para pegar. Exatamente. Nisso, as lesões podem acontecer, seja para aquele que treinou um mês antes, seja para aquele que não treinou a contento. Então, tudo isso, esse alinhamento é muito importante. E se você me permite, você falou muito na conciliação, isso é muito importante. O Tribunal de Campinas tem a cultura da paz, já vem há muitos anos trabalhando muito com os seus juízes, com os seus centros de conciliação, seus sejusques, no sentido de realmente promover com que os processos, os que são possíveis, a gente sabe que nem todos são possíveis, os processos possíveis que acabem numa conciliação, que resultem numa conciliação. E nós temos feito, e esse momento especial que nós estamos vivendo caracteriza que, de uma forma, o tribunal não deixou de trabalhar, o tribunal não parou. É uma dos orgulhos que eu, como magistrada, tenho. A Justiça do Trabalho imediatamente se reinventou, vamos usar essa palavra, e continuou rapidamente a manter a sua máquina trabalhando. Seja no segundo grau, com as sessões de julgamento, seja no primeiro grau, com várias das audiências, tiveram normativos do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceram regramentos, foram observados, mas os centros de conciliação aqui da 15ª, desde o dia 30 de março, foi a primeira audiência que foi realizada em Sejusc, aqui, ou seja, já 14 dias depois do decreto do trabalho remoto, já tiveram início a essas audiências de conciliação, o que tem propiciado excelentes resultados. Nós já, em todo esse período, nós já conciliamos mais de 150 milhões. E uma coisa muito importante, que daí mostra a questão solidária, não só agora dos juízes dos Sejuscs, mas dos juízes da vara, muitas das ações civis públicas ou muitas de indenizações de empresas, todos os valores estão sendo direcionados ao combate à pandemia, o combate ao Covid. Então, nós temos que pensar, sim, nesse novo que está por vir, nessa possibilidade de uma maior conciliação entre as partes, nesse momento, as repactuações de acordos
que vem ocorrendo de forma bastante efetiva. Voltando a dizer, a assimetria hoje não é tão grande. Então, essas repactuações de acordo têm ocorrido e têm ocorrido de forma bem sucedida. Claro que há questões que precisam ser examinadas, valores, parcelas, mas, enfim, tem sido bastante bem sucedidas também as repactuações, inclusive dos clubes de futebol, das execuções concentradas. Exatamente. Doutora Ana Paula, eu queria tocar um pouco nesse assunto, né, que é uma das suas também, digamos assim, de tantas especialidades, né, e até alguns acadêmicos aqui do FootClass até me mandaram mensagem aqui para falar um pouco sobre o famoso regime descentralizado de execução, né, porque a gente sabe que isso é uma realidade para vários clubes, né, e é um projeto muito bem sucedido, né, doutora Ana Paula? Acho que acaba sendo um modelo a ser seguido, né? E de equilíbrio, né? Como a gente estava mencionando aqui agora, a mediação é um equilíbrio de forças, né? Um equilíbrio, então, de solução de conflito e, digamos assim, aqueles que não podem ir, né, para essa solução pacífica, né? Tem, dentro do regime centralizado de execução, uma grande oportunidade também de, ao mesmo tempo, né, de que o crédito chegue ao trabalhador, mas que isso também não seja, né, o tiro, né, a bala de prata, né, para aquela empresa ou para aquele clube, né? Então, até recebi algumas mensagens aqui para falar um pouco sobre esse regime centralizado de execução. Esse regime centralizado de execução, já vários tribunais regionais de trabalho, há alguns anos, editaram normativos, no sentido de possibilitar que entidades desportivas sem fins lucrativos, isso é muito importante Sim. que seja dito, e entidades filantrópicas pudesse ter o seu passivo trabalhista, as suas ações concentradas no mesmo juízo, para que pudesse ser analisado, e daí havia lá todo um regramento nos normativos, claro que cada tribunal tinha o seu específico regramento, para que, se autorizado fosse, se estabelecer, ele conseguisse apresentar ao tribunal, muitos na época, a corregedoria, a sua proposta de execução concentrada de ações, e se aprovado esse plano, ali iria se estabelecer um pagamento mensal para que todas essas ações pudessem ser quitadas mais ou menos perto de um regime como é o precatório, pela ordem cronológica, etc. e tal. Então, aqui, como você bem colocou, não se discute conciliação, se discute um pagamento total da dívida concentrada de forma parcelada, de forma com pagamentos mensais. Isso vários clubes de futebol, no caso do Rio de Janeiro, os grandes clubes, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, todos esses clubes acabaram aderindo ao plano de execução concentrada. Aqui no âmbito da 15ª, o Botafogo de Ribeirão Preto também aderiu à execução concentrada e vem pagando. Inclusive, um case de sucesso foi o Flamengo, que conseguiu quitar todo o seu passivo trabalhista dentro do prazo de 10 anos, que à época era o prazo previsto para quitação da dívida. No entanto, houve mudança nesses normativos, e atualmente nós temos uma determinação, um normativo da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, estabelecendo para os planos, que chamam PEPT hoje, que seja de apenas 3 anos. Então, é algo que hoje os clubes estão repensando em como aderir a esses planos. O fato é que
isso possibilitou, e o Flamengo é um grande exemplo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo ainda encontram-se no pagamento desse plano, como tanto do Rio quanto aqui de São Paulo, de Ribeirão, nesse plano de pagamento, ainda quando o prazo era maior. E é importante destacar também que esses clubes do Rio de Janeiro pediram uma suspensão exatamente na linha da repactuação diante da pandemia, uma suspensão dos valores, não foi renegociação da dívida, nada, apenas uma suspensão das parcelas, e eu tive notícia recente que foi deferido 60 dias, que não foi pago o mês de abril e maio. Não tenho notícias se agora, no mês de junho, também foi deferida essa suspensão a todos esses grandes clubes que acabaram pedindo ali no Rio de Janeiro. Quem vê pensa que aqui daí não é tanto, é 500 quilômetros. É perto, é perto. É perto. Mas no Rio de Janeiro foram deferidos. Então, o que eu tenho pregado muito é a necessidade do diálogo. A necessidade do diálogo, nesse momento da pandemia, a presença das entidades sindicais, do fortalecimento das entidades sindicais para uma negociação coletiva realmente legítima, para uma negociação coletiva, com sindicatos efetivamente legítimos também, Exato, né? Isso é muito atuantes, importante. né? Os atuantes, né? Porque ninguém vai usar um óculos cor-de-rosa, embora o meu seja cor-de-rosa, mas é só aqui no final. Ninguém vai colocar um óculos cor-de-rosa e saber também que nem todas as entidades sindicais têm apresentado um papel de efetiva legitimidade, mas nós precisamos de um trabalho, principalmente no momento em que estamos passando, de negociação, tendo como intermediários as entidades, sejam as entidades de classe, sejam as entidades patronais. E hoje, essa audiência que foi realizada hoje foi exatamente um bom exemplo das entidades sindicais. Estavam lá o sindicato dos clubes, o sindicato dos atletas, o sindicato dos treinadores, o sindicato dos árbitros. Então, foi um concerto com C, um concerto de líderes sindicais no sentido de atingir um bem maior. O Dr. Martorelli esteve aqui conosco, está aqui vendo o Footclass, né? Nós fizemos uma live e ele também, né, disse, né, nesse mesmo sentido da luta, né? E o Sindicato dos Atletas aí de São Paulo é um sindicato muito forte, né? Um sindicato bem atuante, né? Que tem, claro, como todo sindicato, as suas dificuldades, né? Mas até porque é questão de um modelo, né? Aí não é a questão do sindicato do atleta, né? É o modelo sindical brasileiro mesmo, né? Mas, sem sombra de dúvida, o caminho, né? Até porque a reforma trabalhista também veio nesse mesmo aspecto, nesse mesmo sentido, o caminho é do fortalecimento e o que valoriza ainda mais as soluções, né, que a gente chama de autocomposição, né? Quer dizer, é isso que nós queremos, né? Não desprestigiando a forma heterocompositiva, porque ela sempre vai existir, mas que ela fique para que realmente as controvérsias que não forem solucionadas na autocomposição possam chegar verdadeiramente ao judiciário, né, doutora Ana Paula? Acho que valorizar a autocomposição é o caminho para o direito do trabalho, né? Não tenha dúvida. Hoje, inclusive, você citou um dos dirigentes, o Dr. Martorelli, que estava presente à audiência no dia de hoje, e foi interessante porque a colocação dele foi exatamente nesse sentido, que muitos entendem que o patronal e o profissional não andam no futebol, no esporte, não andam juntos. E ali estava a maior prova que nem sempre é possível andar junto. Claro que muitas vezes
há interesses antagônicos, há questões que nem sempre chegam a um consenso, e como você bem disse, a questão vai ser solucionada de uma forma heterônoma. Isso acontece e o Brasil, ele, por natureza, tem muitos conflitos, há um contencioso muito grande, então isso sempre vai existir. É da cultura do brasileiro postular e judicializar. É da cultura. Essa mudança de cultura, não sei se um dia vai acontecer, mas demoraria muito tempo para acontecer. De toda forma, há momentos, e eu acho que nesse ponto, um fato tão grave, que está tirando tantas vidas, está assolando o mundo de uma forma absolutamente brutal, de algo invisível, que todos nós estamos literalmente apavorados, saímos de máscara, Então, tudo isso, foi um momento, e hoje foi protagonizado nesse sentido, em que as entidades puderam, de uma forma absolutamente tranquila, abrindo mão de toda a sua postura de oposição, colocar exatamente, estamos alinhados, queremos juntos, com segurança, observado a saúde do trabalhador, a saúde do cidadão é muito importante e é fundamental. É o bem maior que nós temos que preservar. Então, isso hoje foi a prova que nem sempre a solução heterônoma é possível, ainda com entidades sindicais que muitas vezes protagonizam, não digo conflitos, mas posições antagônicas, e nesse momento não ocorreu. Espero que nós possamos, devagar, com responsabilidade, com as autorizações das entidades governamentais, possamos seguir e possamos, acima de tudo, Davidson, passar essa situação, que não aflige só o futebol, que aflige todas as categorias. Nós, claro que estamos falando, mas ninguém está descurando do industriário, do comerciário, enfim, do trabalhador e do empregador da área da construção civil, que é muito grande no país. Enfim, tudo isso tem sido observado com muita cautela. E por isso que eu sempre digo que a Justiça do Trabalho tem um papel de atividade essencial. E nós não podemos abrir mão o juiz do trabalho, o servidor público, que tem que sempre atuar como ele vem atuando, porque o cidadão espera da Justiça do Trabalho que atue, em especial para resolver uma questão. Mais uma vez, eu vou dar o mesmo exemplo da situação da pandemia, e nós estamos atuando em função disso. Então, temos que estar atentos e ativos. Exatamente. Então, Ana Paula, eu confesso que a gente tinha aqui muita pauta ainda para tratar, mas eu fiz isso por querer. Por quê? Para você voltar de novo ao Foot Class, para a gente poder ter uma outra live para discutir novos assuntos. Mas eu queria te agradecer muito, né, nesse finalzinho, e dizer que eu particularmente te admiro muito, né, pela sua postura profissional, pela sua postura como pessoa, né, pela forma que você trata o direito do trabalho, isso aí, pelo prestígio, né? Ó, o professor Vitor Salino esteve aqui, passou aqui conosco, o ministro Caputo, a desembargadora Vólia Bonfim, né? Queridíssima professora de direito do trabalho. Eu acho que isso só mostra, né, realmente a sua grandeza, né? E a gente acaba, né, se espelhando, né, na sua atuação como profissional, né? E daquele 2017, que foi a época que eu palestrei, né, no simpósio, eu realmente passei a te admirar bastante, né, e me espelhar
na sua conduta, na sua atuação, né? E temos vários amigos em comum, né? Por isso que eu falei muito da questão da família, mas queria te agradecer muito, né? Queria dizer que o que ficou aqui para mim, para todos os acadêmicos aqui do FootClass, aqui em Minas Gerais, o Brasil todo nos assistindo, né? Seremos mais nós do que eu, né? Então, esse eu acho que é a mensagem, né? Mais do que relevante que a gente traz aqui agora e que a gente deixa aí os próximos assuntos para uma outra live, né? E queria deixar aqui registrado mais uma vez, nossa alegria aqui de Minas Gerais, do FootClass, e te receber e aprender e continuar aprendendo aí com os seus ensinamentos. Seja muito bem-vinda à família FootClass, dona Ana Paula. Muito obrigada, Davidson. Mais uma vez, eu digo, é uma honra. E tudo isso só é possível porque estamos pensando coletivamente. É a construção coletiva que faz a diferença. É o seu trabalho aí em Minas, é o meu trabalho aqui em São Paulo, em Campinas. Enfim, todos nós irmanados por um bem maior. Eu agradeço mais uma vez, é uma honra estar com você, uma honra ou estar com o ministro Caputo, estou vendo aí, ó, tá aí te mandando parabéns aí, ó. Ele falando, a queridíssima amiga Vólia Bonfim e tantos outros que passaram aqui, Fábio, Evandro, todos amigos muito queridos, a Isabel que passou, enfim, não quero mencionar. Não tem jeito de dominar, foi tanta gente que deu parabéns aqui, viu, doutora Ana Paula, que é difícil aqui, viu? Mas é exatamente essa, a construção coletiva faz a diferença. Então, vamos pensar no nós, sim. Muito obrigada, foi uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês do FootClass. Muito bem. Obrigado, doutora Ana Paula, mais uma vez. Agradeço a todos os presentes. Essa live, doutora Ana Paula, vai subir já para o nosso canal no YouTube, né? Então aproveite lá para inscrever no nosso canal. E como disse, lá só tem celebridade do mundo do direito esportivo, do futebol. E mais uma vez, a doutora Ana Paula agora, né, chega para ser mais uma integrante aí da nossa academia do futebol, do FootClass, aquilo que ela sempre faz todos os dias, né? Doutora Ana Paula, então se cuida, né? Vamos passar por essa rapidamente, e aí quero voltar a Campinas, esse simpósio maravilhoso, com o doutor Giordani também, que é uma pessoa fantástica, o Léo Andreotti, toda a nossa família realmente do direito esportivo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigada, até mais a todos. Um grande abraço a todos. Um abraço, gente. Tchau, tchau.